Olá, galerinha, tudo bem? Nós hoje iremos fazer uma aula de português, que é a aula da data do dia 3/4, sexta-feira, tá? Então, a aula de português é da atividades complementares. Então, na página 79, está falando que é o exercício 10, o A, o B e o C. Então, o A você vai ter que fazer a leitura. Está falando que é uma leitura que o professor irá fazer, tá? Mas vocês podem fazer essa leitura, que é sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo e algum dos personagens. Então, você vai ter que destacar nesse trecho alguns adjetivos, tá certo? Que ajuda o leitor a imaginar como que era a Dona Benta e como era a Narizinha. Lembre-se o que é adjetivo, hein, gente? É a característica de algo. Na letra B, vocês terão que escrever nas lacunas, ou seja, aí nos espaços, o verbo que está no parente no tempo certo, tá? As crianças sempre pisar? Não. Então, as crianças sempre pisam na grama. Então, você vai ter que adequar aí, tá certo? Esse é o B da 10. E depois tem o C. Tá pedindo para que você faça uma descrição de uma pessoa da sua família. Pode ser sua avó, seu pai. Você vai escolher aí alguém para que você possa fazer isso. E aí você vai ter que apresentar desta pessoa as características físicas dela e as características psicológicas. Então, é igual aquela atividade que nós fizemos dos 4 personagens lá que estava no anexo. Então, são físicas e psicológicas da pessoa. Na página 80, nós iremos fazer o exercício 11, somente a alternativa B e C. Então, a B são os sons de X, tá? Então, as palavras são escritas com X, porém, elas possuem sons diferentes. Então, eu tenho exame, eu tenho máximo, eu tenho som de KS, fixo, eu tenho som de Z, exemplo, e eu tenho som de S, extrair, tá? O exame, ele tem som de CH, exame. O máximo, ele tem som de SS, tá? Eu não havia falado anteriormente. Então, a 11 é para fazer a B e a C. A C tá pedindo para você voltar no exercício anterior, lá na coluna das palavras, e depois você criar frase com cada palavra escolhida, tá? Então, você vai ter que escolher uma palavra por coluna. Então, se lá eu tenho 5 colunas, você terá que realizar 5 frases. Uma palavra de cada coluna, você realizar a escrita de uma frase. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a caligrafia, tá? E bem legível. Tá pedindo para fazer na folha avulsa, não precisa. Realiza no caderno de português, tá certo? Na página 81 é para fazer o exercício 12, A e B. O exercício A, você vai procurar no dicionário o significado das palavras que estão destacadas e reescrever o trecho que está aí, trocando pelo sinônimo, tá? Depois a letra B, você vai escrever 8 palavras escritas com GU, então GU, e 8 palavras com QU, tá? Então é o A e o B. Na página, depois daí, nós vamos lá para a página 84, certo? Na página 84 é para você realizar o exercício 15, o exercício da alternativa B e C. Então, o B você vai separar as sílabas e grifar a sílaba tônica. Tem dúvida? Chama a palavra, hein? Olha a dica. E depois, a letra C do exercício 15, você vai ter que escolher algumas palavras desse exercício, criar frase com elas, tá? Então, você vai ter que escrever no mínimo 5 frases.
Professora, folha avulsa? Não, tá pedindo aí falando folha avulsa, faz no caderno. No retorno eu faço a correção e vamos analisar as nossas escritas, tá certo? Na página 85 tem o exercício 16, que é o B e o C. Então, o exercício 16 tem aí uma parte de uma história no B, vocês vão ter que ler, tá? E depois, a C, você vai criar frases utilizando as palavras que estão ali. A gente, embaixo, em cima, crescerão, tá? Então, você vai criar um texto utilizando essas palavras que está dentro do quadro, tá? Na página 86 e na 87 são os exercícios 17 e 18. Vocês irão fazer somente o exercício B. Então, na 86, somente a alternativa B, tá? Onde você vai completar palavras que você lembrar para cada coluna. Então, assim, campo, ela tem o AM. Antena, ela tem AN. E depois o anão. Eu tenho o A com o tio. Então, eu quero palavras nesse sentido. E depois a do exercício 18 está na 87. Também é o exercício B. Então, você vai acrescentar adjetivos para cada substantivo. Então, em cada ponto aí, ele está dando o substantivo. E dentro do quadro tem os adjetivos. Você vai ter que colocar os adjetivos nos substantivos que estão aí, tá certo? Espero que tenha entendido. E assim que nós retornarmos ao colégio, faremos a correção. Beijos, até mais.